Desde cedo, muitas pessoas carregam a sensação silenciosa de que percebem o mundo de um jeito diferente. Não melhor, não pior, apenas mais profundo. Como se certos detalhes escapassem aos outros, mas para você fossem impossíveis de ignorar. E se eu te dissesse que essa diferença não é imaginação, nem exagero emocional, mas um sinal real de que sua psique pode estar mais desenvolvida do que o normal? Ao longo da vida, dons psicológicos raros costumam ser mal interpretados. Uma sensibilidade elevada vira fragilidade. Uma intuição aguçada é confundida com ansiedade. Sonhos intensos são tratados como excesso de fantasia. Uma percepção penetrante sobre as pessoas acaba sendo vista como desconfiança. O problema é que quase ninguém aprende a reconhecer essas características pelo que elas realmente são. Carl Jung dedicou sua vida a investigar justamente isso, os territórios ocultos da mente humana. Para ele, a psique não é um sistema limitado, mas um universo vasto, repleto de potenciais adormecidos. E esses potenciais não se manifestam em todos. Eles surgem quase sempre em pessoas que foram obrigadas a olhar para dentro, questionar, sentir mais fundo e atravessar experiências internas que a maioria evita. Segundo Jung, existem sinais silenciosos que indicam quando alguém desenvolveu uma conexão mais profunda com o inconsciente. Não estamos falando de poderes sobrenaturais ou algo místico no sentido fantasioso, mas de capacidades reais. Perceber padrões invisíveis, sentir emoções que não são suas, compreender símbolos, enxergar além das máscaras sociais e sentir um chamado constante para os mistérios da existência. Talvez você já tenha notado isso em si, mas nunca soube dar nome. Uma sensação estranha de ver demais, de sentir demais, de entender coisas que não foram ditas. De perceber que há algo por trás da superfície da vida comum. A intenção deste conteúdo é mostrar que essas diferenças não são defeitos, são potenciais raros que, quando reconhecidos, transformam completamente a forma como você se enxerga. E antes de continuarmos, se esse tipo de conteúdo profundo faz sentido para você, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito para que esse tipo de reflexão continue chegando a mais pessoas que também sentem que não se encaixam no óbvio. Agora, vamos ao primeiro sinal. Há pessoas que vivem experiências que parecem simples coincidências, mas que para elas carregam significado. Pensar em alguém e essa pessoa entrar em contato minutos depois. Procurar uma resposta e ela surgir de forma inesperada em uma conversa casual, em um livro aberto ao acaso ou até em uma música que toca no momento exato. Para muitos, isso é apenas acaso. Para outros, esses eventos se repetem com frequência e provocam uma sensação difícil de explicar. Jung chamou isso de sincronicidade, não como magia, mas como uma conexão sutil entre o mundo interno e o mundo externo. Uma psique mais desenvolvida não vive apenas reagindo aos fatos. Ela percebe padrões onde a maioria vê apenas aleatoriedade. Ela sente quando um acontecimento importa, quando existe algo ali além da lógica fria. Quando você começa a notar essas coincidências significativas, quando elas parecem dialogar com seus pensamentos, emoções ou decisões internas, isso indica que sua mente está sintonizada com camadas mais profundas da realidade. É como se uma antena interna estivesse ligada, captando sinais que passam despercebidos pela maioria. Essas experiências costumam vir acompanhadas de sensações físicas sutis. Um arrepio, um silêncio interno, uma certeza inexplicável de que aquilo não foi por acaso. Números que se repetem,
Encontros improváveis que mudam seu caminho, situações que se encaixam com precisão quase desconcertante. Tudo isso revela uma psique que já não opera apenas no modo automático, racional e previsível. Esse tipo de percepção não surge do nada. Ele nasce da introspecção, da atenção constante ao mundo interno e externo e, principalmente, da coragem de confiar em algo que nem sempre pode ser explicado apenas pela razão. É o sinal de uma mente que aprendeu a transitar também pelo território simbólico, intuitivo e profundo da existência. E esse é apenas o começo. Algumas pessoas não apenas entendem o que os outros sentem, elas sentem de verdade. Entram em um ambiente e, antes mesmo de qualquer palavra ser dita, percebem-se a tensão, tristeza, falsidade ou alívio no ar. Conseguem notar quando alguém sorri, mas por dentro está quebrado. Quando uma fala soa firme, mas esconde medo. Esse tipo de percepção vai muito além da empatia comum. Enquanto a maioria compreende emoções de forma racional, ele está triste, ela está nervosa. Há quem experimente essas emoções no próprio corpo. Um aperto no peito, um cansaço repentino, uma mudança inexplicável de humor que não tem origem interna. Muitas vezes, essas pessoas passam anos acreditando que são instáveis ou sensíveis demais, sem perceber que estão absorvendo estados emocionais que não são seus. Do ponto de vista da psicologia profunda, isso acontece porque a mente não é um sistema isolado. Existe um campo psíquico compartilhado onde emoções, medos e conteúdos inconscientes circulam de forma silenciosa. Quando alguém desenvolve uma sensibilidade acima do comum, essa fronteira entre o que é meu e o que é do outro se torna mais fina. Essa capacidade pode ser exaustiva. Estar perto de pessoas emocionalmente carregadas pode drenar sua energia sem que você entenda o motivo. Conflitos alheios parecem te afetar como se fossem pessoais. Ambientes pesados causam desconforto imediato, mas, apesar do desgaste, isso não é fraqueza. É um sinal claro de uma psique altamente receptiva e conectada. O verdadeiro desafio desse dom não é senti-lo, mas aprender a regulá-lo. Quando a pessoa ainda não desenvolveu consciência sobre essa habilidade, ela vive sobrecarregada, confusa, achando que algo está errado consigo. Mas quando aprende a diferenciar o que nasce dentro do que vem de fora, essa sensibilidade se transforma em algo extraordinário. A presença de alguém assim costuma ser profundamente acolhedora. Sem esforço, ela faz os outros se sentirem compreendidos, vistos, escutados de verdade. Muitas vezes, pessoas desconhecidas se abrem espontaneamente, contam histórias íntimas, revelam dores que nunca haviam colocado em palavras. Não é coincidência. Existe ali um espaço psíquico seguro. Essa percepção emocional aguçada também permite enxergar contradições internas nos outros. O que alguém diz nem sempre combina com o que sente. E você percebe isso imediatamente. Entende reações exageradas, silêncios estranhos, mudanças súbitas de comportamento. Onde muitos veem confusão, você enxerga coerência emocional oculta. No entanto, esse dom cobra maturidade. Sem limites, ele pode levar ao esgotamento emocional e à perda de identidade. Por isso, uma psique desenvolvida aprende, com o tempo, a observar sem absorver, a compreender sem se perder. Quando isso acontece, essa sensibilidade se torna uma das ferramentas humanas mais raras que existem, a capacidade de tocar o outro sem se anular. E há ainda um outro sinal profundo que costuma acompanhar esse nível de desenvolvimento interno, a forma como sua mente se manifesta enquanto você dorme. Enquanto muitos simplesmente apagam a noite, há pessoas que entram em um universo intenso, simbólico e surpreendentemente lúcido. Sonhos que não parecem aleatórios. Histórias cheias de imagens fortes, personagens estranhos, cenários recorrentes
e sensações que permanecem mesmo após o despertar. Para quem vive isso, dormir não é apenas descansar, é atravessar uma outra camada da mente. Esses sonhos frequentemente deixam uma impressão de mensagem, como se algo estivesse tentando ser comunicado. Às vezes revelam conflitos internos, às vezes antecipam decisões, às vezes mostram verdades que a mente consciente ainda resiste em aceitar. Existe uma inteligência silenciosa operando ali, organizando conteúdos profundos que não encontram espaço durante o dia. Esse vínculo intenso com o mundo dos sonhos indica que existe uma ponte ativa entre o consciente e o inconsciente. Algo raro, algo que nem todos desenvolvem. E quanto mais essa ponte se fortalece, mais a psique se expande para além do comum. E isso nos leva ainda mais fundo. Perceber esse movimento interno começa a ficar ainda mais claro quando você observa a forma como seus sonhos se manifestam. Não são apenas lembranças vagas ou imagens desconexas. Muitas vezes, eles vêm carregados de detalhes, emoções intensas e uma sensação estranha de que aquilo não foi apenas um sonho qualquer. É como se, enquanto o corpo descansa, algo dentro de você estivesse trabalhando em silêncio. Há pessoas que acordam sentindo que seus sonhos trouxeram avisos, orientações ou até respostas para questões que estavam em aberto. Símbolos que se repetem, lugares que retornam, figuras misteriosas que parecem observar ou conduzir. Mesmo sem entender tudo racionalmente, existe a intuição de que aquilo tem um significado profundo. Esse tipo de experiência não é comum. Ela revela uma psique que mantém um diálogo ativo com o inconsciente. Enquanto a maioria ignora seus sonhos ou os esquece minutos depois de acordar, você talvez carregue essas imagens ao longo do dia. Reflete sobre elas. Sente que há algo ali que precisa ser compreendido. Muitas vezes, esses sonhos revelam emoções reprimidas, medos não reconhecidos ou desejos que ainda não encontraram forma consciente. Outras vezes, parecem antecipar situações futuras ou revelar verdades sobre pessoas e contextos que sua mente desperta ainda não tinha clareza para enxergar. Esse nível de atividade onírica mostra que sua mente não se limita ao pensamento lógico. Ela opera também por símbolos, metáforas e imagens arquetípicas. É uma linguagem antiga, profunda, que nem todos conseguem acessar. Para alguns, o inconsciente permanece fechado. Para outros, como você, ele se manifesta com força, pedindo atenção. Muitas pessoas com essa característica também relatam sonhos lúcidos com certa facilidade, momentos em que percebem que estão sonhando e conseguem interagir com o cenário. Outras têm sonhos recorrentes que insistem em aparecer, como se o inconsciente estivesse dizendo: olhe para isso. Água, portas, escadas, quedas, sombras, animais, nada surge por acaso nesse universo interno. Essa relação intensa com os sonhos pode, inclusive, oferecer soluções criativas para problemas da vida real. Ideias que surgem ao acordar, decisões que ficam mais claras depois de uma noite específica, compreensões que simplesmente se encaixam. Existe uma sabedoria silenciosa atuando ali, organizando o que a mente consciente não consegue resolver sozinha. E se isso acontece com você, vale uma pausa para a reflexão. Você já teve algum sonho que marcou sua vida, que parecia mais do que apenas imaginação? Um sonho que mudou sua percepção sobre alguém ou sobre si mesmo? Se sim, comenta aqui embaixo qual foi essa experiência. Muitas pessoas passam por isso, mas poucas falam abertamente. Essa capacidade de acessar conteúdos profundos enquanto dorme não surge isolada. Ela costuma caminhar junto com outra habilidade rara, a de enxergar além das aparências. Em muitos momentos, você percebe que aquilo que as pessoas mostram não corresponde ao que realmente são. Não porque você esteja procurando defeitos, mas porque algo simplesmente não fecha. Uma fala ensaiada demais,
uma confiança exagerada que esconde insegurança, uma simpatia que não convence. Essas incoerências saltam aos seus olhos quase automaticamente. Você percebe quando alguém está usando uma máscara para se proteger ou para impressionar. Nota quando comportamentos são guiados por feridas antigas, medos não resolvidos ou necessidades emocionais mal disfarçadas. Onde muitos veem apenas personalidade, você enxerga padrões. Onde outros aceitam a superfície, você percebe camadas. Essa percepção não vem do julgamento, mas da experiência interna. Geralmente, pessoas que enxergam além das máscaras já foram obrigadas a olhar para as próprias. Já enfrentaram contradições internas, auto-enganos, sombras pessoais. E é justamente por isso que conseguem reconhecer esses mesmos mecanismos nos outros. Esse dom pode ser desconfortável. Conversas superficiais cansam. Ambientes onde todos fingem ser algo que não são geram incômodo. Muitas vezes você se sente deslocado, como se estivesse vendo um jogo que ninguém mais percebe. Mas, ao mesmo tempo, essa habilidade protege você de manipulações, relações tóxicas e falsas promessas. Você passa a entender comportamentos antes mesmo que eles se manifestem completamente. Antecipar reações, perceber intenções ocultas, compreender conflitos internos alheios antes que eles se tornem visíveis. Isso não é paranoia, é leitura profunda da psique humana. E quanto mais essa percepção se aprofunda, mais uma coisa fica clara. Você não se satisfaz com o óbvio. Existe dentro de você um chamado constante para aquilo que está além da superfície. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Esse chamado para além da superfície não surge por acaso. Ele aparece como uma inquietação constante, uma sensação de que a vida comum, previsível e superficial simplesmente não é suficiente. Enquanto muitos buscam conforto, rotina e respostas rápidas, você se sente atraído pelo que não é óbvio, pelo que não está totalmente explicado, pelo que exige coragem para ser explorado. Existe em você uma curiosidade profunda pelos mistérios da existência. Perguntas sobre sentido, identidade, vida e morte, sombra e transformação não causam medo, causam fascínio. Você não foge da complexidade. Pelo contrário, parece se fortalecer nela. Isso revela uma psique que não aceita viver apenas na camada externa da realidade. Esse interesse pelo desconhecido pode se manifestar de várias formas. Uma atração natural por psicologia profunda, simbolismo, mitologia, espiritualidade, filosofia ou qualquer tema que ultrapasse explicações simplistas. Não é um interesse passageiro, é quase uma necessidade interna de compreender o que está por trás do visível, do socialmente aceito, do que é repetido sem reflexão. Enquanto muitos evitam olhar para dentro por medo do que podem encontrar, você sente que precisa fazer esse mergulho. Há uma consciência de que a verdadeira transformação não acontece na zona de conforto, mas no encontro com as próprias sombras. E mesmo quando esse processo dói, você percebe que ele traz crescimento, clareza e autenticidade. Essa disposição para enfrentar o que é interno, obscuro e desconhecido, mostra uma maturidade psíquica rara. Você não precisa de respostas prontas para se sentir seguro. Consegue sustentar dúvidas, ambiguidades e contradições sem se desesperar. Consegue permanecer na incerteza sem perder o eixo. Isso exige uma força interior que poucos desenvolvem. Ao mesmo tempo, essa profundidade cria um certo distanciamento. Conversas rasas cansam rápido, interesses comuns parecem vazios. Você pode até participar, mas sente que algo falta. É como se sua mente estivesse sempre alguns níveis abaixo, buscando significado onde outros veem apenas distração. Essa diferença pode gerar solidão. Nem sempre é fácil encontrar pessoas dispostas a conversar sobre o que realmente importa para você.
Nem todos suportam encarar temas profundos sem fugir ou minimizar. Mas essa solidão não é sinal de erro. Muitas vezes é apenas o preço de enxergar mais fundo. E há algo importante nisso tudo. Essa busca pelo mistério não é fuga da realidade. Pelo contrário, é um compromisso radical com ela. Você não quer viver anestesiado, repetindo padrões sem consciência. Quer entender por que sente o que sente, por que escolhe o que escolhe, por que a vida se move da forma que se move. Essa postura revela uma coragem psíquica incomum. A coragem de não se contentar com respostas prontas. A coragem de questionar o que todos aceitam. A coragem de olhar para dentro quando seria mais fácil distrair-se para fora. Quando esses sinais começam a se somar, a percepção de sincronicidades, a sensibilidade emocional extrema, os sonhos intensos, a capacidade de ver além das máscaras e essa atração pelo desconhecido, algo fica evidente. Sua psique não funciona no modo padrão. E reconhecer isso não é sobre se sentir especial ou superior. É sobre assumir responsabilidade. Porque quanto mais profunda é a percepção, maior também é o desafio de aprender a viver com ela de forma consciente. Nem sempre é fácil carregar esse tipo de sensibilidade em um mundo que valoriza pressa, superficialidade e respostas simples. Mas é justamente essa diferença que permite uma experiência de vida mais autêntica, mais conectada e mais real. E talvez, ao ouvir tudo isso, você comece a perceber que nunca esteve fora do lugar. Apenas estava vendo mais longe. E quando você começa a juntar todas essas peças, algo muda internamente. Aquela sensação antiga de estranheza, de não se encaixar totalmente, começa a ganhar outro significado. Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez sua mente apenas opere em uma frequência diferente da maioria. Uma psique mais desenvolvida não torna a vida mais fácil. Na verdade, muitas vezes torna tudo mais intenso. Você sente mais, percebe mais, questiona mais. Aquilo que para outros passa despercebido, para você pesa, ressoa, incomoda ou transforma. E isso pode gerar cansaço, isolamento e até dúvida sobre si mesmo. Mas também gera consciência. Existe uma diferença enorme entre viver no automático e viver com presença. Entre repetir padrões e compreendê-los. Entre reagir e perceber. Pessoas com esse nível de desenvolvimento interno costumam passar por crises existenciais mais cedo ou mais profundamente. Questionam escolhas, relações, caminhos profissionais, crenças herdadas. Nada é aceito apenas porque sempre foi assim. Esse processo, apesar de desconfortável, é um sinal claro de amadurecimento psíquico. A mente começa a integrar partes antes ignoradas. Emoções reprimidas vêm à tona. Verdades difíceis pedem reconhecimento. E pouco a pouco, você se torna mais inteiro. Não perfeito, mas mais consciente. Ao mesmo tempo, surge uma responsabilidade silenciosa. Quanto mais você percebe, menos consegue fingir que não viu. Menos consegue se enganar ou viver de aparências. Relações superficiais perdem o sentido. Caminhos que não são autênticos começam a sufocar. E isso exige escolhas difíceis. Muitas pessoas com essa sensibilidade tentam, por um tempo, se adaptar ao ritmo dos outros. Diminuem a própria profundidade para não parecerem estranhas. Silenciam percepções para evitar conflito. Ignoram a intuição para se encaixar. Mas isso cobra um preço alto, o afastamento de si mesmo. Honrar uma psique mais desenvolvida não significa viver isolado ou acima dos outros. Significa aprender a respeitar sua própria natureza, criar espaços de silêncio, reflexão e verdade, desenvolver limites emocionais, escolher com cuidado onde investir energia e, principalmente, parar de se comparar com quem vive em outra camada de percepção. Você não precisa convencer ninguém do que vê ou sente, nem provar nada.
A clareza interna, quando amadurece, não grita. Ela observa, compreende e age com mais consciência. E talvez o ponto mais importante seja este: desenvolvimento psíquico não é um destino final, é um processo contínuo, uma jornada de integração constante entre luz e sombra, razão e intuição, mundo interno e externo. Ter esses sinais não significa que o caminho acabou, significa que ele apenas começou de forma mais profunda. Na próxima reflexão, tudo isso se conecta a algo essencial. Como conviver com essa diferença sem se perder de si e sem se isolar do mundo? Conviver com essa diferença interna exige algo que quase ninguém ensina: equilíbrio. Porque perceber mais não significa carregar tudo. Sentir mais não significa se responsabilizar por todos. Uma psique desenvolvida precisa aprender a se proteger para não se fragmentar. Muitas pessoas com esse nível de percepção passam grande parte da vida oscilando entre dois extremos. Em alguns momentos, se fecham completamente para não absorver o peso do mundo. Em outros, se abrem demais e acabam drenadas emocionalmente. Encontrar o meio-termo é um dos maiores desafios desse caminho. Com o tempo, você aprende que nem toda verdade precisa ser dita, nem toda percepção precisa ser compartilhada e nem toda dor precisa ser resolvida por você. Há uma maturidade silenciosa que nasce quando você entende que observar já é suficiente, que compreender não exige intervenção e que respeitar o próprio limite é um ato de sabedoria, não de egoísmo. Essa consciência muda a forma como você se relaciona. Você passa a escolher melhor com quem se abre, onde se coloca e em quais ambientes permanece. Não por arrogância, mas por preservação. Porque sabe que sua sensibilidade é valiosa demais para ser desperdiçada em contextos que não a respeitam. Ao mesmo tempo, surge uma clareza profunda sobre propósito. Pessoas com uma psique mais desenvolvida raramente se sentem realizadas apenas cumprindo expectativas externas. Existe uma necessidade interna de significado, de alinhar o que se faz com o que se é, de sentir que a própria existência não está sendo desperdiçada em algo vazio. Essa busca pode ser lenta, cheia de dúvidas e ajustes, mas ela é genuína. Você não quer apenas sobreviver ou repetir fórmulas prontas. Quer viver de forma íntegra. Quer que suas escolhas tenham coerência interna. Quer sentir que está sendo fiel àquilo que percebe e sente no mais profundo nível. E nesse ponto, algo curioso acontece. Quando você começa a se aceitar como é, sem tentar se reduzir ou se forçar a caber em moldes que não servem, a solidão começa a mudar de forma. Ela deixa de ser ausência e passa a ser espaço. Espaço para reflexão, criação, autoconhecimento e crescimento real. Muitas vezes, é nesse silêncio que as maiores respostas surgem, não como frases prontas, mas como certezas internas, intuições calmas, direções sutis que não gritam, mas orientam. Você aprende a confiar mais nesse movimento interno do que na opinião instável do mundo externo. E agora vale uma reflexão sincera. Qual desses sinais mais se manifesta na sua vida hoje? A sensibilidade emocional, os sonhos intensos, a percepção das máscaras ou essa inquietação profunda diante do óbvio? Escreve nos comentários qual deles mais ressoou com você. Essa troca é importante, porque mostra que você não é o único a viver isso. Reconhecer esses traços não é se colocar acima de ninguém. É assumir quem você é de verdade, e isso muda tudo. No próximo fechamento, tudo isso se integra em uma decisão essencial: honrar ou continuar ignorando aquilo que você já sabe sobre si mesmo. Chegar a esse ponto de consciência costuma ser um divisor de águas, porque depois que você reconhece esses sinais em si, fica cada vez mais difícil fingir que não percebe. Algo dentro de você sabe que voltar ao automático já não é uma opção. A mente se expandiu,
a percepção se aprofundou e agora existe uma escolha clara diante de você. Honrar essa forma de perceber o mundo não significa se isolar, nem viver em constante introspecção. Significa integrar, trazer para a vida cotidiana aquilo que você compreende internamente. Usar essa sensibilidade para fazer escolhas mais conscientes, construir relações mais verdadeiras e caminhar por caminhos que façam sentido para quem você é de fato. Muitas pessoas passam a vida inteira ignorando esses sinais. Abafam a intuição, descartam os sonhos, desvalorizam a própria percepção para se encaixar em padrões que nunca foram feitos para elas. O resultado costuma ser um vazio silencioso, difícil de explicar, mas sempre presente. Quando você se escuta, esse vazio começa a perder força. Claro, esse caminho não é confortável o tempo todo. Perceber demais pode cansar. Ver além pode afastar. Questionar pode gerar conflitos. Mas também é isso que permite viver com mais verdade, com menos ilusão, com menos auto-engano. Carl Jung sempre destacou que o desenvolvimento psíquico não é um prêmio, mas uma responsabilidade. Quanto mais consciência, maior o compromisso com a própria verdade. E isso exige coragem. A coragem de não se trair para agradar, de não se diminuir para caber, de não silenciar o que já foi visto. Se você se identificou com esses sinais, 1, 2 ou todos eles, saiba que isso não é um acaso. Sua mente percorreu caminhos internos que exigem sensibilidade, força e honestidade emocional. E embora isso traga desafios, também traz uma profundidade de experiência que transforma completamente a forma de estar vivo. O mais importante agora é não desperdiçar isso. Cultive o silêncio quando necessário. Observe seus sonhos, respeite sua intuição. Cuide dos seus limites emocionais e continue explorando com coragem aquilo que a maioria evita olhar. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a crescer e garante que você continue recebendo reflexões profundas como essa. E se quiser, compartilha esse vídeo com alguém que você sente que também percebe o mundo de forma diferente. Lembre-se, você não está sozinho nesse caminho, mesmo que às vezes pareça. E se algo dentro de você permaneceu em silêncio enquanto ouvia tudo isso, talvez não seja dúvida, talvez seja reconhecimento. Reconhecer-se é um processo delicado, porque exige abandonar versões antigas de si mesmo que já não fazem sentido. Exige aceitar que você mudou, que enxerga mais fundo e que isso não tem volta. A verdadeira maturidade psíquica começa quando você para de lutar contra aquilo que é, quando entende que sua sensibilidade não é um erro a ser corrigido, mas uma linguagem a ser compreendida, quando percebe que sua inquietação não é falta de gratidão, mas excesso de consciência, e que sua profundidade não é peso, é raiz. Viver assim não significa carregar o mundo nas costas. Significa escolher com mais lucidez onde colocar os pés. Significa dizer menos sim por medo e mais não por verdade. Significa respeitar seus ciclos, sua necessidade de silêncio, seu tempo interno. Talvez você nunca se encaixe completamente em moldes rasos. E tudo bem. Alguns não vieram para se encaixar. Vieram para aprofundar, para atravessar, para compreender, para transformar, primeiro a si mesmos, depois naturalmente o que os cerca. Se há algo a levar daqui, é isso. Não se traia, não se diminua. Não apague o que em você é raro só para facilitar a convivência com o mundo. A profundidade que às vezes cansa é a mesma que dá sentido. E quando você aprende a honrá-la, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser experiência real. Siga atento, siga inteiro, siga fiel ao que você já sabe, mesmo que ainda não consiga explicar em palavras. Porque, no fim das contas, tudo isso se resume a uma escolha silenciosa que poucas pessoas têm coragem de fazer.
A escolha de viver em coerência com aquilo que se percebe internamente, de não ignorar os sinais, de não se anestesiar para caber em um mundo que prefere superficialidade à consciência. Uma psique mais desenvolvida não busca aplauso, nem reconhecimento externo. Ela busca alinhamento, busca sentido, busca verdade. E quando você começa a viver a partir desse lugar, algo muda na forma como a vida se apresenta. As decisões ficam mais claras, as relações mais honestas. Os caminhos, mesmo difíceis, passam a fazer sentido. Isso não significa que o sofrimento desaparece. Significa apenas que ele deixa de ser vazio, passa a ensinar, passa a transformar, passa a integrar. Você entende que dor e crescimento não são opostos, mas partes do mesmo processo de amadurecimento interno. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu essas palavras. Talvez você nunca tenha ouvido alguém descrever com tanta precisão o que sempre sentiu, mas não sabia explicar. E esse reconhecimento não é coincidência, é mais um sinal de que sua mente opera além do comum. A partir de agora, o convite é simples, mas profundo. Observe-se com mais respeito. Confie mais no que sente. Não descarte sua intuição só porque ela não é lógica. Não ignore seus sonhos. Não minimize sua percepção. Tudo isso faz parte de quem você é. E lembre-se, desenvolvimento psíquico não é um ponto de chegada. É um caminho contínuo de integração, consciência e coragem. Um caminho que nem todos escolhem trilhar, mas que uma vez iniciado, muda tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso fortalece esse espaço e permite que mais pessoas que também enxergam além da superfície encontrem esse tipo de reflexão. Obrigado por estar aqui. E continue honrando aquilo que, no fundo, você sempre soube sobre si mesmo.